diferente quando os números são inversamente proporcional. O que significa números inversamente proporcional? Acompanhe aqui, ó. No diretamente proporcional, eu falei o seguinte: à medida que a primeira coluna aumenta, a segunda coluna também tem que aumentar. Agora, imagine essa situação hipotética aqui, ó. Ele diz o seguinte, ó, uma bolinha deve se deslocar de um ponto A até um ponto B. A velocidade da bolinha e o tempo correspondente que ela gasta nesse deslocamento estão indicados na tabela seguinte. Então, veja bem, quanto a bolinha ela tem uma velocidade de 2 metros por segundo, ela gasta um tempo de 60. Ela gasta um tempo de 60. Quanto a bolinha ela aumenta a velocidade, ela chega no seu local de destino, que é o ponto B, mais rápido. Então, olha só, se ela está com uma velocidade pequena, ela demora mais tempo para chegar. Se ela dobra a velocidade, o que acontece? O tempo que ela irá chegar no ponto B diminui. Vocês concordam comigo? Se vocês saírem da sua casa a pé até o colégio, vocês vão gastar um tempo, deixa eu ver, de 30 minutos andando, um exemplo qualquer. Agora, se você vai de carro da sua casa até a escola, você gasta menos tempo. Então, quanto maior é a velocidade, menor é o tempo que você chega no local de destino. Então, é isso que caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Então, olha só o que acontece. A minha primeira coluna aumenta e a segunda diminui. Então, isso é inversamente proporcional. Olha só, quanto é 2, é 60. Quanto é 4, é 30. Diminuiu. Então, eu aumentei para 6, diminuiu a outra coluna. Eu aumentei para 8, diminuiu novamente a segunda coluna. Então, isso eu chamo de grandezas inversamente proporcional. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Se a primeira coluna diminui, a outra vai aumentar. Deu para entender essa lógica aí do que é diretamente proporcional e inversamente proporcional? Diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Já na inversamente proporcional, não. Se um aumenta, o outro diminui. Se a primeira coluna diminui, a outra aumenta. É essa linha de raciocínio. É essa lógica que nós vamos utilizar. Ok? Todo mundo me acompanhando? Vocês podem dizer se estão entendendo ou não, por gentileza? Sim. Ok. Ok? Todo mundo ok? Então, beleza, né? E aqui, né, eu trago um exercíciozinho. Antes de fazer isso daqui, eu trago um exercíciozinho para você de como que essa tabela ela se comporta, né? Então, por exemplo, ó, se eu fazer uma multiplicação da primeira coluna com a segunda, olha só o que eu vou obter, ó. Eu vou multiplicar 2 vezes 60. Quando eu multiplico 2 vezes 60, eu vou ter o quê? 120. Vocês concordam comigo? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 60, 120. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 30. 4 vezes 30 dá quanto? 120. 6 vezes 20. 6 vezes 20 dá quanto? 120 também. 8 vezes 15. 8 vezes 15 dá quanto? 120 também. Então, quando eu tenho todos esses resultados dessas multiplicações da primeira coluna com a segunda coluna e todos dão o mesmo resultado, eu posso dizer que a minha primeira coluna é inversamente proporcional à segunda, diferentemente do diretamente proporcional. O diretamente proporcional eu divido a primeira coluna com a segunda. Se todos tiverem a mesma razão, são diretamente proporcional.
Já no inversamente proporcional, eu multiplico a primeira com a segunda. Eu multiplico a primeira com a segunda, todos têm que dar o mesmo resultado. Se todos derem o mesmo resultado, eu vou dizer que eles são inversamente proporcional. Meu querido sétimo ano, então hoje, a linha de raciocínio que eu queria trazer para vocês era justamente essa compreensão do que são números inversamente proporcional e números diretamente proporcional. Eu trabalhei, né, já vou encerrar aqui a nossa aula, temos mais 2 minutos, né, vou até já fechar aqui o livro, né, durante muitos anos eu trabalhei em farmácia hospitalar, né, eu trabalhei em farmácias de hospitais e eu acompanhava muito, né, eu fazia já a faculdade de matemática, né, eu fazia o curso de matemática, e aí eu via muito médico, nutricionista, enfermeiro, utilizando isso daqui. Um dos exemplos que eu vi, né, era na diluição de medicamento. Muita das diluição de medicamento, por exemplo, as diluições eram feitas de acordo com o peso do paciente. Por exemplo, se o paciente, né, ele pesa, por exemplo, 60 quilogramas, você tinha que dar, por exemplo, deixa eu ver aqui, 1 litro de soro. Se ele pesa 120 quilogramas... É igual para cachorro. Igual para cachorro. A ração. Olha, repare na ração, no saco de ração de cachorro, de gato, de hamster, do que for. Quanto Professor, você... quando eles vão também dar anestesia, eles pedem o peso. O peso. Olha na ração dos cachorrinhos de vocês. Na ração ele vai falar, ó, se o cachorro tem 10 quilos, você vai colocar tantos gramas de ração. Se o cachorro tem não sei quantos quilos, você vai colocar não sei quantos gramas de ração. Então, no hospital eu via muito isso. Ó, se o paciente tinha 60 quilogramas, você dava 1 litro de soro. Se ele tinha, por exemplo, 120 quilogramas, você dava quantos litros? 2 litros de soro. Então, isso daqui são números diretamente proporcionais. Então, quem quer ser nutricionista, fazer educação física, ser médico, psicólogo, vai utilizar muito esses conhecimentos, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, não saiam ainda da sala, eu vou interromper aqui a